Fala galera, tudo jóia? Bom, aqui é o Felipe, professor, biólogo, e hoje a gente vai dar uma aulinha, a gente vai falar uma aulinha que é super importante, que é falar sobre a estrutura da membrana plasmática. E por que isso vai ser importante? Primeiro, porque é um assunto super, hiper, mega cobrado, tá? E segundo, porque esse tópico aqui, ele é fundamental para a gente entender, por exemplo, quando a gente vai falando de sistema excretor, sistema digestório, tá? Quando a gente vai falando sobre sistema nervoso, quando a gente estiver falando sobre micro-organismos. Então, ele vai voltar para a gente ali durante ainda um bom tempo. Então, é importante que você se liga e fique atento nessa aula, beleza? Então, olha só, antes de começar a aula, que vai ser bem rapidinha, tá? Quero deixar o meu jabá, então se inscreve, se comenta, curte a aula, porque isso ajuda. E também clica no link aqui da marca Atlantis, que é a marca das camisas, que hoje já estou deixando até aqui uma mensagenzinha para você, né? Seja a mudança que você quer no mundo, e é a marca que ajuda a gente aqui, a marca que patrocina o canal, beleza? Bom, vamos lá então. Indo direto ao ponto. Gente, se você pega um livro de biologia para ver, você vai ver isso daqui, olha só, dizendo que a membrana plasmática é uma estrutura em modelo de mosaico fluido. O que seria isso? Essa proposta aqui foi proposta por Nicholson e Singer, né? Foram dois pesquisadores, em que basicamente é o seguinte: fluidez. O que é fluidez? É que ele não vai ser rígido, tá? Então, não é rígida. E segundo, mosaico. Mosaico eu posso pensar em peças, ou seja, não vai ter uma estrutura única. Então essa membrana ela é fluida, ela é molezinha e ela vai ser o que a gente chama de uma bicamada. Então ela vai ser aqui, ó, uma bicamada fosfolipídica. Aí você vai falar assim: caraca, Felipe, agora ferrou. Agora ferrou, bugou aqui a cabeça. Olha só, gente, o que significa bicamada? Bi vem de duas, tá? Então aqui eu tô dizendo que são duas camadas, e fosfolipídica tem a ver com a composição. Ou seja, a composição principal das membranas vai ser através de uma moléculazinha chamada de fosfolipídios, tá? Então, esses fosfolipídios, o que são? São moléculas à base de fosfato, tá? Então, os fosfolipídios, o que eles vão conter, esses fosfolipídios? Vamos lá. Eles vão conter, então, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente, tá? Eles vão conter fosfato, eles vão conter lipídios e eles vão conter ainda uma molécula adicional, que é sempre ligada a esse fosfato, mas ela nunca é representada, tá? Então essa molécula pode ser colina, pode ser serina. Então, por exemplo, a molécula, o fosfolipídio que tem colina, ele vai chamar fosfatidilcolina. O fosfolipídio que tem serina, ele vai chamar fosfatidilserina, e por aí vai. Aí muito aluno já fica nervoso, já fala assim: Felipe, preciso decorar todos esses nomes? Não, você não precisa decorar esses nomes, mas você precisa saber que existem tipos de fosfolipídios. Tá? Para você ajudar a entender um pouco disso daqui, eu sugiro que você, se você não tiver assistido, vá para a aula de lipídios, tá? Bom, então aqui, gente, eu tenho essa parte lipídica e essa parte de fosfato. Essa parte lipídica, ela é apolar. O que significa apolar? Ele não gosta da água, então eu digo que é hidrofóbica. Ele não gosta de água, tá? A parte do fosfato, ela gosta de água, ela é polar.
Então eu digo que ela é hidrofílica, tá? Ou seja, ela se dá bem com água. Então, saber esses dois pontos, eu vou até chegar aqui, ó, pro lado para você, se você quiser tirar já um print, tá? É importante você saber. Uma vai ser hidrofílica e outra vai ser hidrofóbica, tá? Por que que isso é importante você saber? Porque isso vai evitar, por exemplo, com que a água fique passando e entrando muita água na membrana plasmática. Então isso vai ajudar a regular não só a entrada de água, mas a entrada e saída de outras substâncias. E isso vai ter a ver com o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que significa permeabilidade seletiva? Vamos lá. Ser permeável é passagem, tá? Então ela vai escolher. Então vamos supor que a membrana é responsável por escolher quem entra. Então essa vai ser a função principal da membrana plasmática. É lógico que ela vai ter outras funções também. Então anota aí quais seriam essas outras funções, tá? Essa outra função seria, vamos colocar aqui, tá? Adicionais. Funções adicionais, tá? Então, ó, envolver a célula e até uma função de interação com outras células, tá? Então não só envolver e dar forma a essa célula, mas também de interagir com outras células. Felipe, quais dessas funções são as mais cobradas em vestibular? Permeabilidade seletiva. De longe, a mais cobrada. Beleza? Bom, agora o seguinte, tá? Esses fosfolipídios, eles não ficam parados, rígidos. Eles se movem, tá? Então ele pode se mover de forma lateral, aqui ó, lateral, ou ele pode se mover assim, ó, dando rodadinhas em torno do próprio eixo. Beleza? Mas voltando aqui ao termo bicamada fosfolipídicas, repara o seguinte, repara que eu tenho duas camadinhas desses fosfolipídios. Então aqui eu tenho uma camada e aqui eu tenho outra camada, tá? O movimento de um fosfolipídio de uma camada para outro é raro, tá? É raro, não é comum. Então ele pode se mover para lá ou para cá, e ele pode se mover em torno do próprio eixo. Mas mover de uma camada para outra é raro, tá? Ele precisaria de uma proteína que faça esse movimento, beleza? Isso vai ajudar até mesmo na função das células. Por quê? Porque uma das características da membrana plasmática é o que a gente chama de assimetria. O que seria assimetria? A camada de fora não é totalmente igual à camada de dentro. Ah, ela apresenta fosfolipídios? Sim. Mas lembra que eu te falei que esses fosfolipídios são de tipos diferentes? Exatamente. Então aqui eu posso ter fosfolipídios que eu não tenho na parte de dentro, tá? Então só revisando, olha só. A membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica, bicamada porque ela possui duas camadas, e fosfolipídica porque a composição principal, o maior número de moléculas, tá, vai ser de fosfolipídios, número de moléculas maior vai ser de fosfolipídios. Essa membrana, a função principal dela vai ser permeabilidade seletiva, mas ela também vai envolver e dar forma à célula e interagir com outras células, tá? Essa membrana, ela é fluida, ou seja, ela não está rígida, ela está num estado molinho ali em que esses fosfolipídios se movem, tá? São responsáveis pela fluidez. Então daí o modelo de Nicholson, que é a parte fluida aqui, tá?
Agora, e a parte de mosaico de peças? É porque cravado nesses fosfolipídios a gente tem outras moléculas, como por exemplo as proteínas. Então as proteínas seriam ali a parte do mosaico, né? E a gente tem diversos outros tipos de proteína, diversos tipos de proteínas, tá? Proteínas são muito importantes na membrana. Eu tenho um tipo que é chamado de proteínas integrais, porque ela atravessa a membrana, tá? E eu tenho também as proteínas periféricas, que elas estão só aderidas na membrana, mas elas não entram na membrana. Agora, quais seriam as funções das proteínas? Elas podem fazer o transporte de substâncias, tá? E a gente vai falar bastante disso, de transporte de substâncias. Então, por exemplo, como é que a água entra? Já que a água não se dá bem, a água não consegue atravessar aqui, porque os fosfolipídios possuem uma parte hidrofóbica, como é que a água entra? Através de proteínas que formam canais, chamados de aquaporinas. Então, através dessas proteínas, a água consegue entrar na célula. Então, vamos imaginar aqui que essa parte de cima seja o meio externo ou extracelular e esse meio aqui seja o meio interno, ou seja, o meio intracelular. Tá? Então a água entraria através dessas proteínas. Então eu tenho proteínas canais, eu tenho proteínas facilitadoras, ou seja, que elas ajudam a passagem de determinadas substâncias, mas aí precisa de interações mais específicas do que as canais, de uma atividade, um comportamento diferente um pouco. E as proteínas bombas, que a gente vai discutir muito também quando eu estiver falando de transporte de membrana. Beleza? As proteínas podem ancorar, tá, as células no meio extracelular. Então, aqui fora da célula eu posso ter várias proteínas, como por exemplo colágeno, tá? Então eu posso ter proteínas que ligam a célula nessas proteínas externas. Eu posso ter proteínas que agem como enzimas, ou seja, realizando atividades aqui no meio externo da célula. Eu tenho proteínas que agem como receptores. Ou seja, o que seria isso? Proteínas que agem como receptores, elas vão ficar aqui, por exemplo, do lado de fora. E aí quando chega, sei lá, um hormônio, por exemplo, o hormônio vai se ligar aqui. E essa proteína vai sofrer modificações e mandar sinais para dentro da célula. Tá? Então ela está agindo como receptor, tá? E aí, esses receptores podem ser utilizados, por exemplo, também para vírus. Então tem vírus, tem bactérias que usam esses receptores para se ligar nas células, tá? E eu vou ter proteínas servindo também como comunicação celular. Então você tem, por exemplo, canais que são formados entre células que vai ser responsável por passar substâncias de uma célula para outra, e aí serve como comunicação, tá? A gente vai ter, além de fosfolipídios e além de proteínas, a gente vai ter também os esteroides. E aí eu vou focar aqui em célula animal. Se você não lembra o que é um esteroide e as especificações, volta lá na aula de lipídios, tá? Então esse colesterol ele serve como estabilizador, tá, da fluidez da membrana plasmática. Então ele controla a fluidez, ou seja, ele serve para controlar a fluidez. Por quê? Ele vai interagir com esses fosfolipídios e falar assim, fosfolipídio, calma aí, você está muito saidinho. E aí quando a temperatura aumenta, esse fosfolipídio começa a se mover mais, O colesterol ajuda esse fosfolipídio a meio que não se mexer tanto. Então ele não deixa essa membrana molinha demais, tá? Porque quanto mais fluida ela é, maior a passagem de determinadas substâncias. Isso também não pode ocorrer. Por outro lado, em temperaturas muito baixas, esse colesterol evita com que esses fosfolipídios
se compactem demais. Então, olha só, o fosfolipídio ele não conseguiria ficar muito perto por causa do colesterol, tá? Então, por isso o colesterol ele ajuda a estabilizar a fluidez, tá? E os carboidratos, eles vão ser os componentes principais de uma estrutura chamada de glicocálice, tá? De uma estrutura chamada de glicocálice. Esse glicocálice, ele vai ser uma estrutura, tá? Que vai ser responsável, por exemplo, pelo reconhecimento celular. Ele vai ser responsável por interagir com a água e não deixar determinadas substâncias chegarem até as células. Então ele tem uma função muito importante. Eu vou falar mais específico dessa estrutura quando a gente estiver falando de adaptações de membrana e modificações ali que a gente tem na membrana plasmática, tá? Então lembrando, essa aula é um resumão, não é uma aula em que eu esmiuço cada tópico, e vou deixar aqui o link para um resuminho, tá? Para um resuminho de citologia. No mais, dê uma olhada aqui nos links que estão na descrição, tá? Que pode te ajudar e espero ter ajudado. Vou chegar aqui para o cantinho para você dar um print da tela, aí pode printar. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.